Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez à Escola de Aprofundamento Doutrinal da Comunidade Raízes de Espiritualidade Católica. Nós estamos caminhando mais uma vez aqui no nosso canal, dando um passo a mais. Seja muito bem-vindo, você que está nos assistindo. E hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o mistério da Trindade, que foi a festa que celebramos ontem, o domingo seguinte ao fechamento do tempo pascal. Fechamos o tempo pascal com o domingo de Pentecostes, que foi o domingo anterior, a vinda do Espírito Santo, que é o amadurecimento dos cristãos. E agora vamos falar da Santíssima Trindade, que é a revelação de Deus, que é um mistério de três pessoas constituindo um único Deus. Um dos grandes mistérios, dos maiores mistérios da fé católica, porém, um dos mistérios também que foi menos compreendido. Muitas heresias surgiram lá na igreja primitiva sobre a questão da Trindade, e se não tomarmos cuidado, podemos reproduzir essas heresias hoje ainda. Exatamente porque compreender esse mistério de que na existência de Deus não existem três pessoas é uma coisa meio complicada. Santo Agostinho, bispo de Hipona, ele foi um dos teólogos que mais pensou sobre o mistério da Trindade, ou até mesmo aquele que mais pensou. E até que ele chegou à conclusão que ele não poderia mesmo desvendar esse mistério. Conta a história que ele caminhava na praia quando avistou um menino fazendo uma coisa que ele não estava entendendo. O menino estava um pouco longe e ele então se aproximou do menino, e aí ele viu que o menino estava com uma conchinha na mão e tinha furado um buraquinho lá na areia e pegava com a conchinha a água do mar e colocava naquele buraquinho na areia. E depois voltava no mar e punha de novo a água do mar lá naquele buraquinho que ele tinha feito na areia. E Agostinho, então, na época, perguntou para o menino: "O que você está fazendo, menino?" O menino respondeu para ele: "Eu estou passando o mar para esse furinho aqui na areia que eu fiz. Vou passar o mar todinho aqui para dentro." E Agostinho, então, com uma expressão de surpresa, disse ao menino: "Mas isso é impossível, o mar não cabe nesse furinho." E o menino respondeu para ele: "É muito mais fácil eu fazer isso do que você descobrir o mistério da Trindade." Então Agostinho ficou espantado, porque quem era aquele menino que ele nunca tinha visto e como aquele menino sabia que Agostinho vivia impressionado com o mistério da Trindade. Então aquele menino era um enviado de Deus para esclarecer a Agostinho que o mistério da Trindade era de fato indesvendável. Mas falando desse mistério da Trindade, o importante é saber que nós não podemos cair no risco de aplicar e reproduzir as heresias pelas quais ele passou. E o que são heresias? Heresias são falsas doutrinas, falsas crenças, modos errôneos de entender a fé cristã. Então vamos dar exemplos. Em primeiro lugar, olha só, a Trindade diz o seguinte: o mistério da Trindade diz o seguinte, que existe um único Deus e em Deus existem três pessoas. Cada pessoa da Trindade, então, é uma pessoa divina, mas não são três deuses, é um único Deus. Existe uma consciência divina e três pessoas conscientes dentro dessa consciência divina. E aí é que surge muita má interpretação. Essa má interpretação surgiu advinda da própria Idade Antiga. Por quê? Exatamente porque os povos antigos eram povos politeístas.
eram povos que acreditavam em vários deuses. Né? Os gregos, né? Os romanos, né? Os persas, né? E todos os povos da antiguidade praticamente, né? Os egípcios, né? Eram povos politeístas. Então, era muito fácil essa crença, essa influência politeísta da antiguidade penetrar também no mundo cristão. O povo judeu foi o único povo monoteísta. E dizer então que o mistério da Trindade tinha um Deus e neste Deus 3 pessoas era uma coisa muito confusa mesmo. Então logo surgiu a heresia do triteísmo, que dizia que os cristãos tinham 3 deuses. E isso não é verdade. Os cristãos tinham um Deus e nesse Deus 3 pessoas. Uma outra heresia que surgiu foi a heresia chamada modalismo. O que era o modalismo? Era a heresia que dizia o seguinte, na verdade, na sua relação consigo mesmo, Deus não é trino, ele é uno. Né? Então a Trindade ela não existe na relação com ela mesma. Deus ele é trino só na sua relação para com o homem. Ora ele se manifesta ao homem como Pai, ora ele se manifesta ao homem como Filho, ora ele se manifesta ao homem como Espírito Santo. Então Deus seria uno para ele mesmo e trino para a sua relação com o homem. E a coisa não é assim não. A realidade de Deus é uma só. Ele é trino para com ele e é trino para com o homem. Deus é trino na sua relação para consigo mesmo e é trino na sua relação para com o homem. Então Deus não é um Deus de dupla natureza. Ele é um Deus que tem uma única natureza e essa única natureza é a natureza de um Deus unitrino, né? Um Deus em 3 pessoas. Então o teólogo alemão Karl Rahner ele combate o modalismo com a seguinte frase, né? A trindade econômica é a trindade imanente. O que significa isso? Na teologia, o termo economia significa plano de salvação. Então significa que a trindade que manifesta o seu plano histórico salvífico para a humanidade é a mesma trindade que se manifesta e se relaciona consigo mesmo, a trindade imanente. Uma outra heresia que ocorreu lá no período da Igreja Primitiva foi o subordinacionismo. Né? O que era o subordinacionismo? Era uma heresia que dizia o seguinte, que existe subordinação entre as pessoas trinitárias. O Pai é superior ao Filho e o Filho é superior ao Espírito Santo. O Pai é superior aos dois, ao Filho e ao Espírito Santo. Então existe uma subordinação do Espírito Santo ao Filho, uma subordinação do Filho ao Pai e uma subordinação do Espírito Santo também ao Pai. Não existe isso. As pessoas da Trindade, elas são iguais entre si. Então, é um erro pensar que existe hierarquia entre as pessoas trinitárias. A Trindade, ela é perfeita comunhão entre si. E nós não podemos correr também no erro de pensar que a ação do Pai é criadora, a ação do Filho é salvadora e a ação do Espírito é santificadora, como às vezes nos é ensinado aí ao longo da nossa caminhada catequética. Porque a ação das pessoas da Trindade, ela ocorre de forma mútua. O Pai cria, mas ele também salva e santifica. O Filho salva, mas ele também cria e santifica. O Espírito santifica, mas ele também cria e salva. Isso é uma teoria chamada de pericorese, ou seja, aquilo que uma pessoa trinitária faz, as outras também fazem. Então, é a comunhão perfeita entre as pessoas da Trindade. Enfim, o mistério da Trindade é um mistério fundamental da fé cristã e nós precisamos compreendê-lo
muito bem, porque isso é de suma importância para que a nossa fé cresça de uma forma madura e integral, né? A pessoa da Trindade que se encarnou é Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Por quê? Porque ele é o Verbo, a palavra de Deus. E lá no prólogo do Evangelho de João está escrito assim: no princípio é o Verbo, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, por ele todas as coisas foram feitas. Então, é deixado muito claro lá no prólogo do Evangelho de João que o Verbo também tem a sua ação criadora. A Escritura, ela deixa muito claro que a ação da Trindade jamais é limitada. Como eu disse no início, a revelação da Trindade ocorreu apenas no Novo Testamento, com Jesus. Mas isso não significa que a Trindade passou a existir naquele período. A Trindade é eterna. O povo do Antigo Testamento conhecia Deus, mas não conhecia a realidade trinitária de Deus. Porém, a realidade trinitária de Deus sempre existiu. A Trindade é uma realidade eterna de Deus. Não existe mudança em Deus, porque Deus é eterno, e na eternidade não existe mudança, porque a eternidade é plena e completa. Muito obrigado pela sua companhia aqui no nosso canal. Até a próxima semana e que Deus abençoe todos nós. Amém.